Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma manhã para mentoria de orientação de estudos. Hoje, a trilha 2 do programa Descodificadas. Bom dia, Rafa. Bom dia, A palavra é sua, estou por aqui, tá bem? também. Bom dia, gurias. Vamos lá para mais alguns tópicos, né? Para vocês continuarem acrescentando no site, também para relembrar o que já foi visto, né? Para incrementar também o que já foi visto, né? Na trilha 2 a gente viu, aliás, na trilha 1 a gente viu de forma um pouco mais superficial, então na trilha 2 a gente vai aprofundar os conceitos. Então, a gente vai falar sobre formulário, tabelas e iframe, e como podemos colocar esses recursos em nossos sites. Bom, formulário, né, vocês fizeram um formulário lá, então não é novidade, só que como o formulário vai capturar as informações do usuário para a gente, ele também possui vários atributos, né, que a gente não chegou a comentar na trilha 1, que são importantes na questão de validação, para salvar no banco, né. O que seria validar um formulário? Verificar se o usuário realmente digitou os dados corretos no formulário para a gente poder guardar isso depois num banco de dados, tá. O formulário também usa alguns atributos que a gente vai comentar aqui. Então, para comentar, né, que um formulário ele pode carregar várias informações, né, a gente pode estilizar esse formulário, a gente pode colocar bordas, a gente pode colocar imagens, né, então a gente pode deixar um formulário bem legal. No final eu vou mostrar um para vocês, que eu fiz, de como a gente pode deixar um formulário bem estilizado, tá. Então os formulários são usados, né, para coletar informações do usuário em uma página da web. As informações são enviadas para um servidor da web usando o método HTTP especificado na tag form. A validação de formulários é feita usando JavaScript, né, então como eu falei, quando a gente valida um formulário, a gente quer ver se o usuário realmente usou os dados que a gente gostaria, né, por exemplo, no lugar do telefone, não ter colocado um nome, ter colocado realmente o telefone. Então a gente usa o JavaScript, usa funçõezinhas lá, com if, por exemplo, né, testando se o dado que foi colocado no formulário é realmente correto. A tag form pode ser estilizada usando CSS para melhorar a aparência e usabilidade do formulário para os usuários, né, como eu falei, a gente pode deixar o formulário bem estilizado. Eu vou mostrar um exemplo para vocês no final. Os formulários, eles carregam não, eles usam atributos importantes, né, que isso não foi comentado lá na trilha 1. Por exemplo, lá no material tem mais, tá, eu só trouxe alguns aqui pra gente comentar na mentoria. No material lá vocês vão dar uma olhada em outros, tá. Então a gente tem o atributo action, que vai especificar o URL do script do lado do servidor que processa o formulário. A gente tem um método que especifica o método HTTP a ser usado para enviar as informações do formulário. A gente tem o enctype, que especifica como os dados do formulário devem ser codificados antes de serem enviados. E o required, que é usado para especificar que um campo é obrigatório e o usuário deve preenchê-lo antes de enviar o formulário. Quando a gente usa o required, ele fica com aquele asterisco vermelho para obrigar a gente a preencher o campo, para não deixar esse campo passar em branco, tá. Esse action, método e enctype são relacionados ao servidor e, quando a gente vai gravar isso num banco de dados, tá. Por exemplo, aqui um formulário usando alguns daqueles atributos que eu comentei, né, então na tag form eu vou ter o action, a página de destino, né, em PHP aqui, por exemplo, para onde esse formulário vai enviar as informações, um método post, logo em seguida eu vou falar o que é o post aqui para vocês, um label com o nome, um input dizendo o tipo de dado que esse input vai receber, um ID, né, porque a gente rotula esses inputs para poder pegar os valores,
um nome que também é usado na parte do servidor, esse atributo name, e o required para não deixar em branco. Da mesma forma para o e-mail, daí só que o tipo muda, né? Como o e-mail também é texto, só que a gente tem um formulário específico para o e-mail, né? Então a gente já vai usar o tipo de e-mail para forçar o usuário a digitar um e-mail. Os outros demais atributos da mesma forma que o nome. Depois, uma mensagem, que vai ser um text area, né? Então vai mudar o tipo de input, vai ser um text area, onde a pessoa pode digitar uma mensagem. Eu posso definir nesse text area aqui também a quantidade de linhas e colunas que vai abrir para o usuário digitar. E depois um input do tipo submit, que é um botãozinho, né, que é para enviar os dados. Então, esse formulário possui 3 campos, né, nome, e-mail e mensagem. O campo é definido como um elemento input ou text area. O atributo ID é usado para associar uma etiqueta ao campo correspondente ou atributo name ao campo correspondente, né? Lá pelo JavaScript a gente pega os values, né, os valores dos formulários através do ID. E o atributo name é usado para identificar o campo no lado do servidor. O atributo required é usado para especificar que um campo é obrigatório e o usuário deve preenchê-lo antes de enviar o formulário, então ele não deixa, né, o usuário enviar o formulário sem ter preenchido o campo. O atributo action é usado para especificar a URL, né, ou a URL, o URL, porque o URL é o endereço, né, então a gente pode chamar de URL da página, fica meio esquisito, mas enfim, que receberá os dados do formulário após o envio, né? Então, digo para qual arquivo eu quero enviar esses dados. O atributo method, que especifica o método HTTP a ser usado para enviar os dados. No exemplo acima, o método post é usado. E o botão de envio é definido como um elemento input do tipo submit. Quando o usuário clica no botão, os dados do formulário são enviados para a página especificada no atributo action. Então, isso que a gente viu aqui nesse formulário, tá? Depois, os métodos, né? Que a gente falou do método post ali. A gente tem 2 métodos, a gente tem o get e o post. O método get envia os dados do formulário como parte da URL da página de destino. Os dados são visíveis na barra de endereço do navegador e podem ser facilmente acessados e modificados. Então, claro, isso aqui com a prática, né? Isso a gente começa a observar. Com o get, lá na URL ficam visíveis os dados, né? E em algum momento eu posso não querer que isso aconteça, porque alguém pode ver, pode modificar e tal. Então, aí a gente pode usar o post, que é o que a gente estava usando no formulário, né? Normalmente se usa o post, porque ele envia os dados do formulário no corpo da solicitação HTTP, tornando-os visíveis para o usuário e mais seguros. Os dados não são visíveis na barra de endereço do navegador e não podem ser facilmente acessados ou modificados. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre os protocolos, lá na parte de como a internet funciona. Então, lá fala dos protocolos HTTP, HTTPS. Né? Alguns elementos do form. O form podem ter vários elementos, né? Existem vários tipos de elementos que podem ser usados em um formulário HTML. Alguns dos elementos mais comuns incluem o input, que é o mais comum, né, o elemento mais usado em formulários e permite que o usuário insira dados de diferentes tipos, como texto, número, data, hora, senha, caixa de seleção, botões de opção e botões de envio. No material que está indo para vocês, vocês vão ver ali várias formas, né, e vários tipos de inputs para serem usados no formulário. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar o formulário de vocês e readaptar, né? Como vocês agora conhecem mais coisas, aí vocês vão olhar, esse input aqui fica melhor aqui, né, no lugar desse outro que eu coloquei. Ou se tiver tudo ok, também ótimo. Mas a ideia é que na trilha 2 vocês agora melhorem o site de vocês, né? Coloquem mais coisa nele, deixem ele mais completinho. Né? O text area, que permite o usuário inserir uma quantidade maior de texto em uma área de texto expansível.
E o Select, que permite ao usuário selecionar uma ou várias opções de uma lista suspensa. Então, lá no material tem exemplos, né, dos inputs e exemplos de uso também. Como o W3C também tem, né, como a documentação oficial, que é o MDL, também tem, tá? Mais alguns aqui, a gente tem o Option, que é usado com o elemento Select, define a opção que o usuário pode selecionar. Label é usado para associar uma etiqueta a um elemento de formulário para descrever o que o elemento faz, ou que tipo de informação deve ser inserida nele. O field set e legend são usados para agrupar elementos de formulários relacionados e adicionar uma legenda a eles. Então, posso, como aqui nesse exemplo do formulário aqui em cima, ó, eu posso separar o meu formulário por assuntos e colocar títulos nesses assuntos, né? Por exemplo, que dados pessoais, depois a gente pode só o endereço, informações bancárias, então a gente pode separar o mesmo formulário, né, em partes e colocar nome nessas partes. Onde eu tava? Aqui. O button, né, que é usado para criar um botão personalizado que pode ser usado para enviar o formulário ou executar uma ação específica. E a tag form, né, que é usado para envolver todos os elementos do formulário e definir os atributos necessários com o método de envio. Tá? Depois, nosso próximo assunto, que esse aqui não foi visto na trilha 1, são as tabelas. Então, eu posso criar tabelas também para agrupar um tipo determinado de dado, né? Uma parte de dados do site. O que não podemos fazer com as tabelas é criar um site inteiro, criar uma estrutura inteira de um site com uma tabela, porque as tabelas elas não são responsivas. Elas são um pouco responsivas, mas elas não são totalmente responsivas. Então, se eu criar um site para desktop, totalmente com tabela, até a aparência pode ficar bonita, mas no momento que começar a trocar de tela, ele não vai se ajustar, né? Então, a gente agora está pensando mais na responsividade. Então, eu uso tabelas em alguns momentos do site, né? Nada me impede de usar em algum momento, mas eu não posso criar a estrutura geral de um site dentro de uma tabela. Antigamente era feito dessa forma, né? Todos os sites eram criados apenas dentro de tabelas. As tabelas, se vocês já usaram o Excel, né, é a mesma ideia, é a mesma lógica para usar. Eu vou ter até a tag table, né, que vai definir a tabela, vou ter as TRs, que vão ser para as linhas, vou ter células, né, linhas e colunas, da mesma forma que um editor do Excel, uma planilha do Excel, por exemplo. Então, as tabelas em HTML são usadas para exibir informações tabulares em uma página da web. Então, em algum momento, se tu quiser mostrar uma informação de uma forma mais organizada, bonitinha, com bordas, né, vocês podem usar as tabelas. Alguns elementos, né, das tabelas. Esses elementos são usados para criar a estrutura da tabela. Então, a tag thead, ou TED, eu sempre não sei por que eu leio thead, mas tá errado, né? Não está errado, T-head, que é o cabeçalho da tabela, né? É usada para definir a seção dos cabeçalhos da tabela, que normalmente inclui uma ou mais linhas de cabeçalho. T-body é usada para definir o corpo da tabela, que inclui várias linhas de dados, e o T-foot é usado para definir o rodapé. Então, o nome das tags já lembram também, né, que elas vão fazer na tabela, tá? Aí, de novo, na tabela, não no site. A gente tem o footer lá, que é o do site, e o T-foot, que é o da tabela. A gente tem o head do site e tem o t-head, que é da tabela. Depois a gente tem a tag tr, que é usada para definir cada linha da tabela. Dentro de cada linha, as células da tabela são definidas usando as tags th para cabeçalhos de tabelas e td para células de dados. A tag caption deve ser inserida imediatamente à tag table, após a tag table. Por padrão, uma legenda de tabela será alinhada ao centro, acima de uma tabela. A tag callgroup é utilizada para aplicar estilos a colunas inteiras, em vez de repetir os estilos para cada célula, para cada linha. E a tag call é utilizada para aplicar estilos a colunas inteiras, em vez de repetir os estilos para cada célula, para cada linha.
Aí, de novo, né, no material vai estar bem especificado lá, vai ter vários exemplos de tabelas, né, de como criar. Sugiro, então, que vocês testem, né, aqueles textos de códigos lá. Tem o W3C também, de novo. Então, tem bastante informação para vocês usarem as tabelas, tá? Não sei se em algum momento é interessante vocês usarem no site que vocês já têm, aí fica a critério de cada um, né? Como se vai querer usar ou não, mas é um recurso que a gente tem também no HTML. E depois os iframes. A gente já falou do iframe lá na trilha 1, quando a gente colocou o vídeo do YouTube e quando a gente colocou o mapa, né? Quando foi usado o mapa. Só que a gente pode ir além, né? Com o iframe. A gente não se limita só a vídeos e um mapa. O que acontece com o iframe? Quando a gente usa um iframe, a gente abre um espaço para mostrar outra plataforma, né? Por exemplo, o YouTube, quando a gente usa o iframe do vídeo lá do YouTube, a gente está usando a plataforma do YouTube para reproduzir o vídeo no nosso site. Então, essa é a ideia do iframe. E assim como o vídeo do YouTube, o mapa do Google, a gente pode mostrar outros sites dentro do nosso site, né? Outras páginas dentro do nosso site. O ruim disso é que se a página sair do ar, vai ficar um buraco no site, né? Porque daí vai sair do site da gente também. Então, a tag iframe é usada em HTML5 para incorporar conteúdo externo em uma página da web. A palavra iframe significa inline frame, que seria quadro inline, e é uma janela em miniatura em que outra página da web pode ser exibida. Tá? Aí a gente tem o atributo source dentro do iframe. O atributo source da tag iframe é usado para especificar a URL do arquivo ou recurso. Eu vou mostrar para vocês, né? Tá? Para procurar o que a gente quer mostrar. Se você não usar o atributo scrolling no, a barra de rolagem aparecerá automaticamente. Alguns recursos, né, para configurar o iframe. Ele suporta a incorporação de vídeos do YouTube, o iframe é dinâmico, e a tag iframe tem a capacidade de se ajustar em relação aos plugins atualizados. Então, você encontrará nossas informações, nossas redes. Aí eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo de iframes, ó. Então, aqui eu tenho só uma página de exemplo, né, mostrando para vocês alguns iframes. Então, eu tenho aqui uma música, aqui eu tenho um vídeo do YouTube, aqui eu tenho uma página HTML, aqui eu tenho uma página lá do curso em vídeo do nosso querido Guanabara, e aqui uma outra, e aqui um mapa. Então, bom, esse aqui. Como ficaria um monte de iframe, né, numa página, ó. Aqui, claro, eu não configurei nada, só joguei eles ali, tá meio bagunçado, mas dá para mostrar, ó, que cada parte do site vai ficar independente, ó, né? Porque eu estou usando janelas dentro de um próprio site. Então, isso aqui não é meu site inteiro, são vários sites dentro de um site, tá? Então, aqui ele não pode ser exibido. Ah, o meu vídeo lá não pode ser exibido. Então, ele vai. Se eu usar vários iframes, né, eu posso dividir meu site em várias outras partes. Mas aí, que nem aconteceu aqui, por exemplo, ó, se sair do ar, já não vai mostrar e vai ficar um buraco no site, tá? É bem legal, em algumas situações, usar iframes. Depois, eu tenho um formulário aqui, que nem eu falei para vocês, né? Um formulário a gente pode deixar ele bem bonitão. Aqui eu tenho um que eu estilizei com CSS, tá? CSS bem grandinho até. Usei quase tudo que a gente falou na trilha 1, né? De configuração, as médias para responsividade, para celular, para desk. Como é que ficou aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Esse é um formuláriozinho bem estilizado. Então, olhem como a gente pode deixar um formulário bem legal, né? No site da gente. Deixa eu ver se ele tá responsivo, ó. Quando ele atinge o tamanho do celular, a imagem some, né? Fica só formulário.
e conforme ele vai crescendo, ele vai se adaptando à tela. Então, esse aqui está bem responsivo, tá? Que essa é a ideia, né, de quando a gente cria um site, ó. Deixar ele responsivo para ficar legal em qualquer tela. É bem simples, né? Então, a gente pode colocar cor dentro, colocar corzinha na borda, cor de fundo, né? Configurar o botão, colocar ícones com links, né? Então, a gente pode deixar a imaginação correr solta aí. E a tabela periódica é um exemplo de um uso de tabelas, né? Então, por exemplo, eu quero mostrar uma tabela periódica dentro do meu site, sei lá. Então, é um site de química. Então, eu posso criar uma tabela como esta, por exemplo. Ó, essa aqui é toda construída em HTML e CSS, que eu vou propor um desafio para vocês desenvolverem uma também. Ah, Rafa, por que nada a ver? Não vou usar tabela no meu site. Mas para criar essa tabelinha aqui, vocês vão usar vocês vão relembrar de várias coisas que a gente viu lá na trilha 1, como colocar um número em cima, colocar negrito, colocar fundo, posicionamento também, né? Então, vocês vão relembrar vários recursos que a gente viu lá na trilha 1, tá? Então, fica para vocês esse desafio aí de construir essa tabelinha periódica, tá? Vocês vão usar muitos TDs, né? Muitas linhas, muitas colunas, né? Então, por exemplo, aqui eu quis trazer para vocês, para mostrar que dá para fazer, né? Claro que dá para fazer com grid também, né? Mas a ideia seria fazer com a tabela, tá? Até para praticar essa questão da tabela, que a gente não viu tabela na trilha 1, certo? E é isso, Pri. Os conceitos de hoje. E, Dá para fazer bastante coisa legal, né? Com isso aí que a gente viu sim, hoje. olha só, a Miriam escreveu, Rafa do céu, faz isso com nós não. A tabela. A tabela. É, mas é um bom exercício. Eu lembro que da outra turma foi bem proveitoso, né? A gente fazer isso É, aí. E que relembra muita coisa, né? Tu assim, eu já sei fazer, mas eu já sei fazer e fazer é diferente, uhum, né? uhum. Então, tu te desafia ali. Tem que tomar como desafio, né? Tu vai conseguir fazer aquilo ali. Ó, eu já liberei o material que você comentou, né? Tem aqui a orientação da tabela para a tarefa. Eu só quero confirmar, vai ter entrega, não vai? Como é que a gente vai Tem, fazer? a tabelinha pode entregar aqui no Tá Git. lá. É, o Eu Git, até tô é. meio atrasadinha, gurias, nas correções lá, vocês me perdoem, é que o início da trilha 1 é um pouco corrido para mim, porque a gente tem muitas pessoas na trilha 1, né? E aí tem aquele protótipo, lembram do Google Sites? E eu tô ainda meio amarradinha nele ali, mas assim que eu conseguir, daí eu já atualizo a de vocês também. Não se preocupem, tá? Então já está liberado o material, o fórum também já está disponível. E, e aí aqui já tem também indicação lá da tabela, até tem um link para pesquisar a tabela, tá bom? Com relação ao prazo, a gente, Miriam, está fazendo uma questão aí, até eu escrevi isso no grupo sobre o prazo das entregas, para a gente começar a. Começar não, né? Para a gente olhar mais para a gestão do tempo, organização e tal, né? Então, eu tenho colocado o prazo como uma semana para entrega e uma a mais para com atraso, tá bom? Porque senão também fica juntando muita coisa e depois a gente ajuda sendo bastante flexível, mas ao mesmo tempo também depois vocês vão deixando e faz tudo também para a última hora. Então também é uma maneira de vocês poderem também exercitar essa gestão do tempo e se organizar, tá bom? Então, a princípio, mantive assim nessa tarefa que a Rafa está propondo hoje, da tabela. A gente sempre pode negociar, né? A gente também deu uma esticada, né, aí por causa do feriado em alguns prazos, mas a princípio a gente quer trabalhar desse jeito, tá bom? E acho que é isso. Eu não sei, ninguém fez nenhuma pergunta sobre o assunto aqui no As dúvidas chat. vão vir na hora de fazer a Na hora tabela. de fazer, não sei se alguém
quer fazer alguma pergunta por aqui? Senão a gente também pode encerrar e se despedir, né? E vocês já vão poder também botar a mão na massa. Ah, a Neidiana quer fazer. Você quer, eu posso liberar aqui. Neidiana, você quer fazer? Você vai escrever ou você. Eu perdi aqui o negócio. Quer fazer uma pergunta? Eu vou colocar aqui. Espera só um minutinho. Deixa eu. Prontinho. Tá certo. Bom dia. Bom dia. Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais uma colocação mesmo. Eu não tô conseguindo fazer o pull lá no Git, sabe? De empurrar o meu arquivo para o GitHub. Eu já desinstalei, já instalei de novo, tô seguindo o passo a passo da Rafa ali, dando pause, tudo bonitinho, mas não vai. Toda vez que eu vou finalizar, gera um erro e não deixa. Aí eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Então, assim, aí como o prazo era só até hoje, eu não consegui enviar justamente porque eu não consegui. Eu já desinstalei, instalei, e não tá dando certo. Toda vez gera um Mas erro. tu consegue construir teu repositório lá para tu não deixar de entregar a tarefa? Essa do Git? É assim, Você fala. a gente pode criar um repositório e colocar os arquivos lá, né? Só que a gente não consegue atualizar daí, só subindo os arquivos. A gente, para atualizar, vai ter que substituir o arquivo, né? E com o Git, usando o Git, né, o software que a gente tem na máquina, a gente não precisa fazer esse processo de tirar o arquivo que está e botar o novo, né? A gente só vai atualizar o que já está lá, que facilita a vida da gente, né? Mas esses erros de pull é algum conflito que deve estar dando com alguma coisa, e que nem a Vanderleia tá falando ali, a Vanderleia também não conseguiu, mesmo assim não deu. O Git é um problema quando começa a dar erro. Mas o que eu ia falar é isso, quando começa a dar problema, a gente apaga tudo dele até o arquivo que ele cria, né? Quando a gente dá o git init no repositório e tenta fazer o processo todo de novo. Tu chegou a assistir o vídeo da Rafa? Da outra Rafaela? Eu tô seguindo passo a passo dela, tô seguindo assim no pause mesmo, assim, fazendo lado a lado. Coloquei a telinha dela e o meu gitzinho do lado e tô seguindo assim detalhadamente, mas não dá certo. A hora que chega na parte final, que é a de dar o pull. não vai, aí gera um erro. E aí Tá eu já fiz isso, já Tá colocando comentário, tudo direitinho, não? tudo, tô fazendo igualzinho ela tá mandando ali, seguindo passo a passo dela. Tô pausando e seguindo passo a passo dela, mas não vai. A única coisa que eu não consegui fazer igual ela fez foi na hora de abrir a pasta no Visual Studio. Porque aí o meu não dá autorização de clicar na pasta e a pasta abrir direto. Aí eu tenho que abrir o Visual Studio e no Visual Studio abrir a pasta. Né? A única coisa que não permite é isso. Aí eu não sei se pode ser, mas eu acho que não tem nada a ver, né? Como Acho eu que abri ou não. deixei de abrir a pasta. Não, acho que não. Porque aí eu só não Ô, consigo Rafa, dar um eu tenho uma pergunta. Me diga. Já perguntou no Google? Tipo, não consigo, não sei o que, eu É, pulo, não, lá. é que o Entendeu? Google, Porque o Google, o Git é porque muito alguém, problemático. não, alguém já deve ter tido esse problema e alguém deve ter Não, eu já tive esse gente. problema, inclusive, mas eu solucionei desinstalando apagando e instalando. tudo, Já Então, mas assim, eu na fiz isso, força do já, ódio, tentativa e erro. já Mas alguém deve desinstalei. ter compartilhado também, Rafa, né? Não sei, às vezes. Então, Bom, não mas tá sei. bom, então eu vou continuar tentando, porque só tem até hoje para finalizar e eu só queria colocar isso porque eu não tô conseguindo, porque eu não consigo mesmo fazer, né? Eu não consigo mesmo fazer. A Miriam que faz tanta coisa que não sabe como deu certo. O importante era que dá Aí a certo, gente né, chega Miriam? num ponto, uma hora que a gente faz e não É, sabe nem o que deu certo. Aí você fala, não, tá a bom, gente não só vou quer saber se deu mexer. certo. Deixa quieto e não mexe, porque vai que, né? A Que Camila tá beleza. escrevendo Tá. alguma coisa aqui. Obrigada, O querida. Git é complicado, mas
Passei por isso já também várias Ó, a vezes. Camila tá sugerindo aqui, ó, se ela apagar o Git Bash ou O Bash, não sei como é que Git Bash. É esse arquivo que reinstalar ele cria, né? Quando tu. e der o Git Bash here. Aí, Já ó, instalei tudo de novo. Eu tô. pera que tem mais alguém escrevendo alguma coisa aqui, pode ser alguma outra dica. Pesquisar pelo erro ajuda a encontrar soluções específicas, a Ana Paula tá falando. Qual é o erro que aparece? A Camila perguntou. Ele mostra uma linha vermelha, assim, dizendo que não conseguiu fazer o Mas não pulo. tem um número? Não tem número de erro? Ele aparece só o erro lá. E ontem eu até traduzi, que apareceu um textinho lá em inglês, eu até traduzi, mas agora no momento eu não vou lembrar o que estava escrito no texto. Mas era isso, eu só queria fazer essa colocação, que eu não entreguei mesmo, porque não tá dando certo, eu não tô conseguindo mesmo. Olha lá, minha sugestão Obrigada. é tenta pelo grupo encontrar alguém que possa, sei lá, trabalhar com isso com você, o Neide. Tá, E vou pedir. aí chama no privado, e aí vocês vão trocando algumas ideias. Ó, a Camila tá falando, será que não são credenciais? Pode ser credencial. Né? Aí, ó lá, manda uma Paula foto do pode erro tentar que eu posso ajudar. tentar ajudar. Aí vocês, Tá, no grupo lá, então, tá bom? obrigada. E a Vanderlei Ótimo. colocou no fórum também o print. Então, quem sabe, Perfeito. tá bom? Aí vocês vão Acho que trocando eu as respondi ideias. lá no fórum, né, que o melhor a se fazer assim, como podem ser muitas coisas, né, podem ser várias coisas que tá dando erro e o Git é chato mesmo, a sugestão é apagar e tentar reinstalar. E aí, se continua dando, tem que tentar descobrir por que que não tá. É ruim, essa parte é complicada. Tá ótimo. Tá bom. Vou continuar na luta aqui. Obrigada. Então tá ótimo. Então, se a gente já trocou essa ideia sobre isso, não tem mais nenhuma outra dúvida, acho que a gente pode se despedir e sextar, né, Rafa? Não, tem muito Não, fiquei até meio serviço assim, ainda. porque realmente o do Git são erros bem específicos, né, que dá, então é complicado de resolver. Tá bem. Assim não, eu vou colocar mais tarde a gravação, mas disponibilizo antes do final de semana, que vocês podem assistir, reassistir, para quem também não está aqui com a gente poder trabalhar no final de semana, tá bom? Então, bons estudos, um excelente final de semana para vocês. Divirtam-se com a tabela periódica. Hein, Agora é a Rafa? tabela. Então tá, mas coloca lá da mesma forma o erro no fórum, né, pra gente ir vendo. De repente eu vejo alguma coisa para ver se eu consigo te ajudar. Tá? Tá bom. A Alejandra tá digitando. Obrigada. Bom dia. Bom dia, A Cristiane riu. gente. A Cris acho que riu por causa da tabela periódica. Mas vocês vão ver que é bem simples. Parece feio, mas o bicho não é tão feio. Então tá. Bom final de semana. Até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau.